Boa. Poxa, muito bom. Queria falar um pouquinho, mudando um pouco de assunto, da Alaska. Como é que tá o portfólio, a estratégia, né? O que que vocês estão esperando para esse segundo semestre, setores? Me fala um pouquinho como é que tá a visão de vocês. Assim, sempre a linha mestra para a gente é ter ativos que a gente considera barato, a gente Uhum. confia nas pessoas que estão tocando aquele negócio e vê um futuro bacana para aquela empresa. Então, se conseguir as três coisas, para a gente é ótimo. É uma Pagar lógica barato simples. é sempre a mesma coisa. Então, quando algum desses três não está funcionando, começa a ficar uma posição, ou o case começa a ficar em risco. Então, tem que estar barato, a gente tem que confiar nas pessoas e a gente tem que olhar para o futuro daquele negócio e visualizar alguma coisa boa, né? Algum crescimento bacana. Tudo isso é algo que a gente acha, só que você tem que ficar testando sempre, né? Eu Uhum. acho que o futuro da Magazine vai ser tanto, ou a Rumo vai ser tanto. Posso estar errado. Então, como que você faz para saber se está certo? A cada nova reunião que você faz com a companhia, a cada novo resultado trimestral, você vai checando, vai vendo, olha, eu esperava que ia vir tanto, não veio, o que está acontecendo, estou errando, estou acertando e tal. E foi assim sempre, né? Então, quando a gente tem uma ação, uma posição nova no fundo, o pessoal fala, pô, qual que é o call, qual que é o case? Fala, o case que a gente acha barato, a gente gosta das pessoas e vê crescimento lá na frente. Se a gente começa a ver atitudes das pessoas, dos executivos ou dos donos que não nos agradam, esse bloco pessoas começa a ficar ruim. Então, para a gente começa a atrapalhar, a gente tem que rever de novo. Talvez não é para ter tanta posição assim e tal. Tendo isso em mente, as empresas que a gente mais gosta, Magazine, todo mundo conhece, Uhum. Cogna, não é de agora, então o pessoal está falando muito de Cogna, mas a gente já tem desde o ano passado. A Rumo, junto com a Magazine, são as duas melhores contribuidoras de resultado para a gente nos últimos 5 anos. Uhum. Elas estão desde 2016, continua. A gente tem Petri Vale, uma posição não tão grande igual a gente teve no passado, mas é posição importante para a gente, intermediária. Login, o pessoal conhece também, está desde 2015. A gente está muito surpreso assim depois de resolvido o problema de gestão de pessoas e depois de passado aquele período infernal de 2015, quando o Brasil implodiu, o estaleiro quebrou, eles perderam o navio e tal, depois de passado tudo isso, a empresa está muito resiliente. A gente está vendo que o setor de cabotagem, junto com o de ferrovias, então cabotagem a login no mar e a rumo nos trilhos, é fundamental para o Brasil. Para o Brasil crescer, não dá mais para crescer enchendo o caminhão e colocando o caminhão na rodovia. Não faz sentido. É o Sim. transporte mais caro. Se o Brasil quiser ficar competitivo, tem que crescer muito no transporte ferroviário e no marítimo. Então, Uhum. entrando já um pouco de setor, né? Eu diria que seriam o nosso setor de infraestrutura são essas duas. Legal. Duas ações que gerou uma certa curiosidade, que me perguntaram lá no meio da crise, e eu tinha falado que deu chance de comprar duas empresas que a gente olhava há bastante tempo e achava cara, não tinha chance, a gente comprou no meio da crise, que foi a Localize e a Renner. Eram duas ações que estavam perto de R$ 60, caíram para 30, a gente comprou as duas, tamanhos importantes. E estão aí, né? A Renner está perto de R$ 40, a Localiza 50. E são duas que a gente considera empresas que sofrem por conta do Covid, quarentena, Uhum. como qualquer outra companhia ligada a varejo e coisas que tiveram que ficar fechadas, mas elas sobrevivem. E na retomada da economia, elas vão conseguir ganhar muito market share, porque se o pequenininho em cada um desses setores acaba quebrando, acaba ficando pelo meio do caminho. E você tem tanta diferença de tamanho, liquidez e robustez de capital, quanto
de qualidade de management, né? Então, uns executivos mais criativos, mais bem preparados, tanto na Localiza, no setor de locação de veículos, quanto na Renner, no setor de vestuário, eles acabam se sobressaindo assim no pós-crise, né? Esse é o normal um pouco da Bolsa brasileira. A Bolsa é muito elitista, né? Você tem empresas que são muito fora da curva em cada um dos setores, né? Diferente do S&P nos Estados Unidos, né? Onde você tem um setor lá com uns 30, 40 empresas, né? Você pega o setor de carroceria de ônibus, só tem Marco Polo, né? Se você for ver o mercado brasileiro, está lotado de empresas que fazem isso. Então, no pós-crise é muito bom para as empresas listadas normalmente. Uma ou outra pode ficar para trás, mas no geral é muito bom para as empresas listadas. Então, Renner Localiza, a Braskem é uma que a gente também entrou ali em 2016, depois de todo aquele negócio de Lava Jato, acordo de leniência, Odebrecht, quando estava tudo escancarado, né, e as ações desabaram, e aí a gente viu que não tinha como acontecer de novo aquelas coisas que aconteceram no passado, né? TCU, Polícia Federal, todo mundo em cima, a gente investiu, porque tirando a parte de confusão na governança, que a gente achava que estava endereçado, e está endereçado, de lá para cá não teve mais nada, a gente reconhece que tem muita competência técnica na empresa. Então a empresa tem vantagens competitivas enormes, é um ativo muito importante no setor, e ela tem condições de ganhar margem, de operar bem, gera muito caixa, e a gente tem segurado um tempo, e o que tem de novo é que talvez essa empresa vai ser vendida aí para algum outro controlador, não sei se é Odebrecht e a Braskem, a Odebrecht e a Petrobras vão vender de comum acordo, ou só uma ou só outra, mas o fato é que é muito provável que tenha alguma transação aí, mas para a gente não muda nada. Se o preço subir muito por conta de alguma transação e não justificar a gente estar investido na empresa, a gente vai vender também. Se o preço a gente achar muito baixo, a gente não vende, continua sendo acionista e coletando o dividendo. Mas basicamente as maiores empresas são essas. Então a gente tem ainda Suzano e Klabin, posição menor do que estava no começo da crise. Elas ganham com dólar alto, elas estão ganhando com o preço da celulose. Então não tem nenhum viés de setor, assim. Tem um pouco de commodity, tem um pouco de infra, tem um pouco de consumo interno. Acho que só tem 2 setores só que não aparecem ali, que eu acho que é utility, né, elétrica e banco. Sim. O resto acho que tem um pouco de... Mas é coincidência, poderia ter, assim, que não deu preço assim pra gente. Minuto Investido, conhecimento compartilhado.